Louvado seja o Senhor. São todos bem-vindos no treinamento da liderança e desenvolvimento desta noite, em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos por esta hora, obrigado por este momento, obrigado por que nos ajuntou, para que possas impartar algo em cada vida, para que o nosso ministério tenha progresso e completemos nossa chamada em nome de Jesus. Abre os nossos olhos mais uma vez hoje, para que a Tua Palavra alcance a nossa vida e Tua Palavra nos eleve, faça-nos ministros para o progresso. Em nome de Jesus oramos. Amém. Hoje viemos a Salmos 32, salmo importante. Lemos os versos 1 e 2, em Salmos 32, 1. Bem-aventurado aquele que transgressões é perdoada, que o pecado é coberto. Deus diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Olhando para estes dois versos das Escrituras, há alguma coisa muito importante que aprendemos. Que é a justificação pela fé e receber o perdão e salvação do Senhor, e o Senhor imputa a sua justiça em nós. Não é peculiar para o Novo Testamento, que o Antigo Testamento, o que os crentes do Antigo Testamento receberam, benefícios da reconciliação, a justiça, a regeneração e a restauração espiritual que vem do Senhor. Olharmos estes dois versos, vamos a Romanos 4, 5, e verás que o Novo Testamento tomou disso, Romanos 4, 5, mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justiça o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. No verso 6 diz que esta fé que vem da justiça é referida a Davi, o que ele disse, quando ele disse em Salmos 32, versos 1 e 2, que Deus não imputa o pecado ao homem. Verso 6 diz: assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, verso 7 diz, verso 7, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8 vai nos dizer, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Que conclusão disso? Ao virmos de novo ao Romanos 4, 32, 22 diz, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça, 23, agora faz uma pergunta. Não foi escrito somente para ele, foi também lhe imputado. Todos os dignos do Antigo Testamento, de Abraão e Davi e tantos outros, não era somente para ele, que foi-lhe somente imputado a justiça. Olha o verso 24, diz, mas também por nós, os crentes do Novo Testamento, para nós também, os que são participantes da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, debaixo do novo concerto, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Diz no verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue, aquele que carregou a vergonha, a punição, foi entregue pelas nossas transgressões, tornou-se nosso substituto, porque foi nosso substituto, razão pela qual agora podemos ter a justificação pela fé. Ressuscitou para a nossa justificação. Comparando Salmos 32, 1 e 2, e do que temos em Romanos 4, estamos a olhar, diz, bênçãos do Evangelho do Novo Testamento para crentes do passado e do presente. 3 partes. A bênção do perdão e da salvação.
para o povo do Antigo Testamento, para o povo do Novo Testamento, as bênçãos do pecado, da salvação do pecado, número 2, os benefícios da fé no sacrificador, no santificador, Antigo Testamento e Novo Testamento, todos que creem no Senhor e todos os crentes da obra redentiva do Senhor Jesus Cristo, para eles, sejam do Antigo Testamento, ainda viria, para os que estão no Novo Testamento, aí já veio. E para nós que estamos aqui hoje, ele veio prontamente e fez a provisão da salvação para a santificação para cada um que se beneficia da fé no santificador. Ponto número 3, os beneficiários da plenitude do Espírito. Irá descobrir, olhando para o Antigo Testamento, que houveram pessoas no Antigo Testamento que passaram ou alcançaram a provisão do Espírito de Deus, tiveram perdão, tiveram a plenitude, e no seu tempo, agora viemos para o Novo Testamento, para o novo concerto, nós podemos ser beneficiários da plenitude do Espírito. As possibilidades do Espírito, o poder do Espírito, promessas do Espírito, os beneficiários da plenitude do Espírito. Voltemos para o ponto número 1. Ponto número 1 fala das bênçãos, do perdão e da salvação. Vamos ler Salmos 32 de novo, 1 e 2. Ao lermos isto, não é somente ler para outras pessoas, lê para ti mesmo e digas, isto é meu. A implicação do que falamos, o perdão, a justificação, a redenção e a justiça espiritual, a renovação, o refrescamento, o reavivamento, a implicação do que falamos, personaliza e tenha fé, sabendo que isto é nosso. Não somente para Davi, Salmos 32, 1, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada, diz, bem-aventurado é aquele que os seus pecados são cobertos, aqueles cujos pecados são cobertos, significa que os olhos de Deus não olharão mais dos pecados passados, o pecado é coberto, coloca o pecado no mar para o esquecimento, e isso está fora. Agora remove a nossa transgressão, nossos pecados, nossa iniquidade em nós. Agora podemos dizer, porque nos perdoou e esquecer, cujos os pecados são cobertos. Verso 2, bem-aventurado o homem, é pessoal, é a salvação pessoal, é a reconciliação pessoal com Deus, é a experiência pessoal com o Senhor. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Há um homem, o homem que crê, o homem que toma as bênçãos da salvação. Agora o Senhor não irá imputar pecado, a iniquidade passada nele, e em cujo espírito não há engano. O Senhor olha para o espírito e tira a depravidade, dá a santificação, não há engano, não há lugar para o pecado no espírito, em cujo espírito não há engano. Em Salmos 51, 12. Salmos 51, 12. Torna a dar-me, de novo é pessoal, veja que há pessoas que pensam que a salvação para os filhos de Israel é algo nacional, é coisa cooperativa, mas Deus diz, a nação, não está a falar da nação, agora está a falar da salvação real do pecado, é para mim, pessoal. O gozo da tua salvação, lembra-se de quando Jesus disse, alegrai-vos por os vossos nomes estarem escritos nos céus, alegrai-vos porque nasceram de novo, alegrai-vos porque se tornaram cidadãos do reino de Deus. No Antigo Testamento, tiveram também aquela alegria da salvação, a alegria da salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Olharmos estas bem-aventuradas do perdão e salvação, olhemos três coisas. 1. A condição do perdão ao longo das Escrituras. Não é peculiar somente para o Novo Testamento. As condições do perdão ao longo das Escrituras, no Antigo Testamento e Novo Testamento, a condição do perdão ao longo das Escrituras. Salmos 32 de novo, olhamos
Diz, em Salmos 32:1, bem-aventurado é aquele, é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Como é que isso é feito? Como é que isso é providenciado? Salmos 51, há condições, a condição daquele perdão, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Em Salmos 51, verso 1 diz, tem misericórdia de mim, estão a ver isso, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Personalizou isso, disse, eu sou quem pecou, eu preciso de ti para me perdoar todos os meus pecados. Verso 2, diz, no verso 2, lava-me completamente. O que mostra ali, ele estava triste, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No verso 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Continua a dizer no verso 4, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Agora irá nos dizer alguma coisa, não é somente por causa daquilo que fez, porque fez era mal, o que fez era contaminante, o que fez era pecaminoso, mas por causa da natureza nele, a depravidade nele, nos diz no verso 5, diz, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Diz, como resultado da queda do homem, queda ao pecado, queda à degradação, queda debaixo do julgamento de Deus, a natureza do pecado tornou-se implantada em toda a experiência. Agora, entre as suas descendências e outras pessoas, assim que vieram a ele, assim que veio a ele, fui concebido em iniquidade. E na madre da minha mãe fui concebido na iniquidade. Na condição desse perdão, através das Escrituras, vejam aí a confissão, o arrependimento. É quando nos convertemos do pecado, é o que Deus disse a Ezequiel, diga ao povo, convertei-vos, ó filhos de Israel, porque morrereis. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Olha para isso. Para que o ímpio se converta do pecado, deve haver o arrependimento. Atos 5, 30 e 31. Atos 5, 30 e 31. O Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vos mataste, suspendendo-o no madeiro. Se você é pregador do Evangelho, o pregador da palavra de Deus, tens que estar firme a dizer aos pecadores face a face, vocês são os homens. É o que fizeram no Antigo Testamento, e este é o que acontece no Novo Testamento. Pedro pregando a palavra, dizendo ao povo, o Deus dos nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Mas veja já no 31 diz ele, que Jesus, que foi morto e morreu na cruz, foi suspendido no madeiro, Deus com a sua destra o elevou, olha para isso, a príncipe salvador, a príncipe e ser nosso salvador, para dar a Israel o arrependimento, para dar a Israel o arrependimento, para dar a cada um que se render, cada um que se entrega, a cada um que se entrega à chamada de Deus, para dar primeiro arrependimento a Israel e a remissão dos pecados. O arrependimento é a condição a seguir o perdão. É por isso que somos ditos em 2 de Pedro 3, 9, 2 de Pedro 3, 9, diz, o Senhor não tarda a sua promessa, enviar Jesus Cristo para nos tomar fora deste mundo, a promessa que deu, que Deus foi preparar lugar para nós, digo, o Senhor foi preparar lugar para nós, e quando preparar voltar de novo para nós, por que não vem? Olha para isso. O Senhor não tarda a sua promessa, como alguns o tempo tardio, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se.
O perdão está disponível para cada um, salvação é disponível para cada um, e a obra substitucionária da cruz, na cruz de Calvário, foi feita para cada um, mas o Senhor quer que cada um venha a arrepender-se. Essa é a condição, o arrependimento, a condição, Novo Testamento, Antigo Testamento, essa é a condição do arrependimento. As pessoas, na primeira centurião da igreja, e para as pessoas que vivem hoje, a cada um que terá o perdão, não é somente repetindo, perdoa-nos, e fizemos o que não podemos ter feito, não fizemos o que devemos fazer, repetindo isso como um disco que repete. Tem que haver o cumprimento da condição. Primeiro é o arrependimento, salvação, antes do perdão. Número 2 aqui é a confissão e abandono de todos os pecados. Viemos a Isaías 55, 6. Diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, clamai a Ele enquanto está perto. Como é que fazemos? O que o pecador deve fazer quando vier ao Senhor e clama ao Senhor? O Senhor está perto. Cada um pode vir ao Senhor porque está tão perto. Ele está perto com a salvação, está perto com o perdão, está perto com a lavagem do coração. Mas o que é que o pecador precisa de fazer? Olha o verso 7, diz, no verso 7, deixa o ímpio o seu caminho maligno, deixa o ímpio o seu caminho e se converte ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus. Aqui está a condição, aqui está a confissão, aqui está o abandono do pecado. Torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Estou certo que já leram Provérbios 28 antes. Olhemos de novo isso para isso. Provérbios 28, 9. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Tudo que eu quero é bênção, a provisão supernatural, é a cura, é o suprimento das minhas necessidades. Não quero ouvir a palavra de Deus, não estou para o ensino, não estou para a pregação, não estou para a doutrina. Olha para isso. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Por quê? Diz: Senhor, não quero te escutar, não quero ouvir a tua vontade, não quero ouvir a tua palavra. E se não queres ouvir a palavra de Deus, mas vou orar, eu quero que tu faças isto para mim. Deus diz: você toma a minha palavra não aceitável, não estás a aceitar a minha palavra, porque tomas a minha palavra não aceitável e rejeitas a minha palavra. Eu te falo, você não ouves, você falas a mim, também não te ouvirei. Até as suas orações serão abomináveis. Nos diz, no verso 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, a confissão acompanha o abandono. Confessa os pecados confessados e de todo o coração, com a sinceridade do coração, vá com a transparência do coração. O que confessa e as deixa alcançará misericórdia. É o Antigo Testamento. Será que é diferente do Novo Testamento? Viemos a Atos 3, 19. Atos 3, 19. Arrependei-vos. O que é isso? Convertei-vos dos pecados. Arrependei-vos. Rejeita o pecado. Lance fora todos os pecados. Para de pecar e para com as coisas que trazem a ira de Deus, a indignação de Deus. Arrepende-te de tudo isso. Tu queres a sua vontade, o seu favor, queres a graça de Deus, queres as bem-aventuranças de Deus. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E convertei-vos. O que é isso? Tenha mudança, tenha transformação, haja nova vida. Deixa que nova vida substitua a antiga. Deixa que haja uma transformação. Deixa que haja uma renovação. Deixa que haja a rejeição do passado e a acomodação e o abraço do novo.
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, o tempo da renovação, o tempo do reavivamento, o tempo da regeneração, venha pela presença do Senhor. Verso 26, no 26 diz, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. É o que ele fez e quer fazer para cada pecador. É o que quer fazer com qualquer apostatado. Se você cumpres as condições da Escritura e tens a confissão e o abandono de todos os pecados, somos ditos em Atos 26, 18, Atos 26, 18, para lhes abrir os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam, olha para isso, a remissão dos pecados e um lugar entre os santificados pela fé em mim. Cristo falava a Paulo, agora, fé em Paulo, santificado pela fé, que está em Cristo. Viemos à terceira sessão aqui, a conversão, diz, a conversão pela fé no Salvador. Prontamente, os salmistas estavam orando ao Senhor, o Salvador, o Senhor, o pastor, o Senhor, o substituto, o Senhor é o que carrega os pecados, orava a Ele, e a conversão vem pela fé ao Salvador. Voltemos a Salmos 51, 12. Salmos 51, 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 13, conversão agora. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então, ensinarei aos transgressores o teu caminho. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os mostrarei, lhes direi, da mesma forma que eu fui salvo, e me revelarei a eles que o Deus é perdoador, é um Deus que perdoa, que há um Deus fiel. Então, ensinarei os transgressores os teus pecados, e os pecadores a ti se converterão. Os pecadores se converterão a ti. Não é somente vir com uma adoração falsa, vazia, não vem com uma oração superficial, estou orando ao Senhor. Seus corações atualmente converteram-se, suas vidas convertidas, suas práticas convertidas, e os pecadores se converterão à conversão. Salmo 19, 7. Salmo 19, 7 diz: a lei do Senhor é perfeita, convertendo a alma, converte a alma, a mente, o espírito, o caráter, o comportamento. Quando ouvimos a palavra do Senhor, este é o Antigo Testamento e o Novo Testamento diz também, há o que se chama conversão. E a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Atos dos Apóstolos 15, 3. A mesma conversão que vimos no Antigo, vimos a mesma conversão no Novo. E diz, em Atos 15, 3. E eles, sendo acompanhados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando, estão a ver o que vem a seguir, a conversão dos gentios, e davam grande alegria a todos os irmãos. Os gentios e as pessoas que eram pecadoras, quando ouviram o Evangelho, ouviram a palavra de Deus. O que aconteceu com elas? Se arrependeram. O que aconteceu com elas? Cumpriram a condição do perdão e salvação. O que aconteceu com elas? Creram no Senhor, o Salvador, o que morreu por eles na cruz de Calvário, e a transformação tomou lugar. É a obra de Deus, é a obra da graça, é a obra da sua bondade. Agora se converteram e houve uma grande alegria entre os irmãos, entre esses gentios que receberam a mesma salvação, a mesma conversão, o mesmo perdão e a mesma liberdade e a mesma esperança para o ser, como eles. Declararam, contaram a conversão dos gentios
e houve alegria entre todos os irmãos. Em Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Diz: a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Serás salvo, serás convertido, serás perdoado, a alegria da salvação virá, a certeza da salvação virá, confessares pela tua boca de que Jesus agora é o teu Senhor, Jesus agora é o teu diretor, Jesus agora é o teu controlador, e o convidou e o tomou na tua vida. Jesus é o meu Salvador. Então crês no teu coração de que Deus o ressuscitou dos mortos para a tua justificação, serás salvo, serás perdoado, serás convertido, serás transformado e terás o gozo da salvação, diz no verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça, se realmente tu crês, a justiça vem no teu coração, toma o absoluto controle, serás justo, te dá a sua justiça, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha o verso 13. No verso 13 diz: isto é para cada um, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como que tens a fé para clamar o nome do Senhor? Creia o que tu ouves. Verso 17. No verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, a fé para ser salvo, a fé para ter a certeza da salvação, a fé vem pelo ouvir, para ter a certeza de saber que todos os teus pecados foram perdoados, todos os pecados foram cobertos, e não és mais imputado àqueles pecados. Como é que tens aquela fé? Para que tu sabes que estás tão certo definitivamente que agora todos os teus pecados foram removidos, a fé da salvação total, da conversão e transformação. Daí que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. O ouvir pela palavra de Deus. Outras pessoas recebem isto também. Olha para 1 Tessalonicenses 1, 5. A mesma conversão, a mesma transformação aconteceu para elas. Diz em 1 Tessalonicenses 1, 5. Porque o nosso evangelho não veio a vós em palavras somente, superficiais, vazias, inefetiva. A palavra não veio assim, porque a palavra de Deus não veio a vós, não veio somente em ver, mas também em poder e no Espírito Santo, e muita certeza. Quando o Espírito de Deus, o Santo Espírito, toma a palavra e aponta para ti, aplica isso no teu coração, virá com convicção, virá com confidência no Senhor, virá com a consagração e confissão. E então vais ao Senhor e a obra da graça Ele faz no teu coração. Há muita certeza. Sabe? Que tipo de pessoa? De maneira que fostes, no verso 6 diz: e vós fostes feitos nossos imitadores, se tornaram, isto é conversar, tornaram-se o que não eram antes. Houve transformação, há nova vida, há regeneração, e tornaram-se nossos seguidores, vivendo como nós, e do Senhor. Tudo que o Senhor disse, estão seguindo agora, porque há regeneração, há conversão, há nova vida, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, no verso 7. No verso 7 diz: de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. E no verso 8, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares, a vossa fé, o vosso perdão, a vossa fé da renovação, a vossa fé da salvação, a vossa fé da nova vida, a vossa fé da dignidade de Deus, para com Deus, se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar com coisa alguma. No verso 9, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco. Veja para isso, e como dos ídolos vos convertestes a Deus,
para servir a Deus vivo e verdadeiro. Veja a conversão aí. Alguém não pode dizer que fui perdoado, mas a minha vida é a mesma. Fui perdoado, mas ainda continuo a fazer o que fazia, ainda continuo a beber o que bebi, continuo a ir nos maus caminhos contaminantes. Não. Há uma conversão a Deus dos ídolos, há uma conversão a Deus da iniquidade, há uma conversão a Deus das transações, agora para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, no verso 10, diz: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da era futura. Viemos ao ponto número 2 agora. Assim que viemos ao ponto número 2, estamos a olhar os benefícios da fé no santificador. Salmos 32, 2. Salmos 32, 2. Bem-aventurado é o homem, cujo o Senhor não imputa pecado. Todo o passado é perdoado e esquecido, e o novo Espírito, e cujo o Espírito não há engano, e cujo no Espírito não há engano. Esta é a obra de Deus, é a obra da graça, é a obra que traz a piedade na vida desta pessoa que vem com a salvação completa do Senhor. Veja, da forma como o salmista fez, Salmos 51, 6. Salmos 51, 6. Eis que amas a verdade no íntimo, não é buscar uma bênção superficial ou tirar somente dos ramos da árvore do pecado, mas o desejo dele, ele procura no profundo do seu coração. Diz: eis que ama a verdade no íntimo e no oculto me faz conhecer a sabedoria. No verso 7, purifica-me com ísope e eu ficarei puro. Lava-me, olha para isso, e eu serei mais alvo do que a neve. Se há salvação, você é mais alvo do que a neve quando Ele te lava, quando Ele te perdoa. Então, tu voltas ao Senhor, diz: lava-me. Lava-me de novo, purifica-me de novo, e eu ficarei mais alvo do que a neve. Verso 10 nos diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Entendes? O pecado, o antigo coração dá uma troca, cria em mim, haverá uma nova criação. Tem fé que o Senhor, que fez a criação original, ainda é capaz de recriar de novo. Diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto dentro de mim. Orava com certeza da fé de que Deus é capaz de fazer isso. Voltamos para Salmos 32, 2. Há três coisas aqui, estamos a olhar. Número 1, a imputação de justiça ao penitente. Salmos 32, estamos lendo, verso 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, ele não olha mais a iniquidade e deixa a iniquidade ir embora, esquece a iniquidade, toma a iniquidade fora do livro da recordação, não está mais lá. Ele apaga a iniquidade, ele não imputa mais de novo, não trará mais a lembrança, em cujo espírito não há engano. Deixa-me que eu vos dê a ilustração daquela imputação da justiça ao penitente. 2 Samuel 19. 2 Samuel 19, estamos lendo o verso 19. Aqui é quando Shemuel veio a Davi e disse ao rei: não deixa que o meu senhor impute iniquidade a mim. Sim, eu disse o que disse, era mal, era pecado, era transgressão, era iniquidade. Eu vim para o perdão, vim para que olhes para mim, como se nunca tinha dito algo errado, nunca tinha feito, lançando também pedras, como lançando isso. Que o Senhor não impute iniquidade a mim, nem se lembre o que teu servo fez perversidamente. Veja,
quando diz não imputa o pecado ao penitente, significa que não se lembra todas aquelas coisas que eu fiz, obviamente, que o meu senhor, o rei, fugiu de Jerusalém, que o rei tomaria o seu coração, o verso 20, no verso 20, diz, porque teu servo deveras confessa que eu pequei, com aquela confissão, com aquela aceitação, perto a misericórdia, não imputar sua iniquidade a ele. Não se lembrar a iniquidade, diz, porque teu servo deveras conhecesse que eu pequei. Porém, eis que eu sou o primeiro que, se o pecador tem que ser perdoado, se ele tem que ter os seus pecados esquecidos, todos os seus pecados não imputados a ele, precisa de vir ao Senhor a quem o ofendeu. Vim, primeiramente neste dia, que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Eu creio que você é um rei, te aceito como Senhor na nação, eu preciso de encontrar o Senhor em particular. É daí que a imputação é removida. Viemos ao Novo Testamento, Romanos 4, 5, Romanos 4, 5. Aquele mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é imputada como justiça. Sua fé na graça de Deus, sua fé nas promessas de Deus, as promessas que diz, todo aquele que vem a mim, não o lançarei fora. Não o lançarei fora. Sua fé é contada por justiça. No verso 6 nos diz no verso 6, assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, no verso 7 diz, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Verso 8 diz, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando nascemos de novo, não continuamos a lembrar o que Deus esqueceu, o que Ele lançou no mar do esquecimento. Diz, não me lembro disso, contra ti jamais. Bem-aventurado é aquele homem, bem-aventurado é aquele homem, alegre é aquele homem, alegre é aquele convertido, cujo o Senhor não imputa seus pecados. Sabe, algumas vezes, talvez tentes fazer alguma coisa e você não é capaz. E a tua mente, o diabo pode trazer na tua mente, você está a sofrer dos pecados passados, está a ver agora, o que você faz, todo aquilo que o homem plantou é o que ceifará. O que você plantou antes, o Senhor desarraigou, lançou fora. O Senhor imputa a justiça em ti, como se você nunca pecou. Não se lembrará mais. É por isso que ele diz, você é bem-aventurado, és abençoado, bem-aventurado é o homem, a cujo o Senhor não imputa pecado. Nos diz, no verso 22, em mesmo Romanos 4, diz, pelo que isso lhe foi imputado pelo pecado, no 23, por justiça dizia, ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta. Verso 26, verso 25, 24, mas também por nós, mas também por mim, Deus não se lembrará mais, mas por mim também, o Senhor justifica aquele que vem ao Senhor, e o Senhor me justificou, mas também para mim, Deus não olha para mim o justificado como se nunca pequei, Ele olha para mim como nunca pequei, já não posso lembrar das coisas loucas, coisas ímpias que eu fiz antes de vir a Ele, e se não há mais lembrança, eu não me lembrarei também, não vou trazer de volta, jamais, mas também por mim, mas também por nós, mas também por vós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor. Atualmente somos ditos no verso 25, o qual por nossos pecados foi entregue
e ressuscitou para a nossa justificação. Por isso que é daí que a reconciliação vem. É daí que nos alegramos na reconciliação, a justiça, a regeneração, renovação, transformação do Senhor. Em 2 Coríntios 5, 19. 2 Coríntios 5, 9, 19, aliás. Porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isso fez para todo o mundo, perdoando os seus pecados e esquecer tudo o que tem, não imputando nenhuma transgressão a eles. Diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, olha para isso, não lhes imputando os seus pecados. Disponível para cada um, disponível para os que não rejeitam, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. No verso 20, é por isso que agora diz, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, continuamos orando como representativos de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. A imputação da justiça ao penitente. O Senhor foi além disso. Há uma impartação da justiça aos purificados. Romanos 5, 19. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Não é somente que eu faço tudo o que eu faço, mas não posso ser justo. Vá além disso. Ele imputa a justiça de Cristo em nós, na salvação, mas agora a nossa natureza que era depravada, a nossa natureza que era caída, a nossa natureza que era pecadora, agora imparta a justiça em nós. Pela obediência de um, a obediência de Cristo, agora muitos foram feitos justos. Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. E libertados do pecado, olha para isso, feitos, eu quero que olhes na tua Bíblia, fostes feitos servos da... E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Fostes livres do pecado, tornaram-se servos da justiça. Verso 22, no verso 22, diz, mas agora, o passado passou, mas agora, novo dia raiou, mas agora, a redenção veio, mas agora, credes no sacrifício de Jesus Cristo, o vosso Salvador, Jesus, aquele que carrega os vossos pecados, o vosso santificador, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tornam-se, não há mais o que eram antes, por causa da mudança que tomou lugar no coração. Diz, e tornam-se feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, até fez para nós tudo da salvação, justificação, santificação em 1 Coríntios 1, 30. 1 Coríntios 1, 30. Diz, mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, não pela sabedoria, foi Deus, não sabedoria supernatural, aliás, é pela sabedoria supernatural, não pessoal, e justiça. Agora temos sua justiça e santificação, ele fez-nos santificação e redenção. Uma redenção completa, atualmente nos diz, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, o fez representativo da humanidade pecadora e tirou de nós os pecados, ou carregou sobre ele os nossos pecados e tirou de nós. Ele o fez o Pai Celestial, nosso Deus, nosso Criador,
o fez o seu Filho unigênito para ser pecado por nós, ele nos substitui, tomou o nosso lugar completamente, a quem não conheceu o pecado, era santo, imaculado, sem ruga, era perfeito, não conheceu o pecado, não havia pecado na sua natureza, não havia pecado no seu caráter, não havia pecado no seu comportamento, não havia nele pecado público ou secreto, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viemos a Cristo. Assim que viermos a Cristo, nós somos feitos agora justiça de Deus em Cristo. Que privilégio temos, que lavagem temos, que purgação temos, que purificação temos, a santificação que temos. Titos 2,14. Titos 2,14. A quem se deu a ele mesmo por nós, como substitutos, se deu a ele mesmo como Salvador, se deu a si mesmo o nosso Redentor, o qual se deu a si mesmo, o nosso Santificador, para nos remir de toda a iniquidade, olha para isso, e purificar para si mesmo um povo seu especial, povo purificado, um povo especial, um povo santo, a pessoa, um grupo de pessoas que não tem culpa, todos os pecados foram removidos, porque purifica para si mesmo um povo seu especial, zeloso de boas obras. Será que ele fez isso somente para poucas pessoas, não para todos que podem tomar parte? Não que todos podem receber isso, é para todos. A bondade do Senhor é para todos. A graça de Deus é para todos. Ele é imparcial. Viemos ao Antigo Testamento, Salmos 104, 9 e 10. Salmo 145, verso 9. O Senhor é bom para todos, não há parcialidade. O Senhor é bom para todos. Cada um que vem, suas bênçãos são para o perdão, é disponível. Todo aquele que vem, liberdade do pecado é disponível. Todo que vem, todos os benefícios da fé são disponíveis. O Senhor é bom para todos. E a sua misericórdia é para as suas obras. É para todas as suas obras. Verso 19. No verso 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Tu honras ao Senhor, vens ao Senhor, temes a justiça que virá e não queres aquele juízo e desejas ser salvo. O Senhor não pode te empurrar. Não há parcialidade. A imparcialidade dos justos, a nossa apropriação. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá também o seu clamor e os salvará. Salvação está disponível para cada um. 1 João 2, 1. 1 João 2. Estamos lendo o verso 1. Filhinhos, essas coisas vos escrevo, que não pequeis. Tendes a graça, que não pequeis. Tens a impartação da justiça de Deus, que não pequeis. Tens o poder de se conservar. E se alguém pecar, e se alguém acidentalmente pecar, e se por falta de cuidado alguém pecar, e se por ser tentado e alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Ele roga por nós, ele advocacia para o Pai, verso 2, a mesma imparcialidade, e ele é a propiciação, ele, Cristo, é a propiciação dos nossos pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. A imparcialidade do justo, a propiciação. Capítulo 3 de Romanos 3, 24. Romanos 3, 24 nos diz: sendo justificado livremente, disponível, sem preço,
porque Cristo pagou, ele pagou o preço para a tua redenção, ele pagou o preço com a imputação, ele pagou o preço para a impartação, sendo, pois, justificado livremente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, 25, verso 25, ao qual Deus propôs para propiciação, Deus o pôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, pela remoção e o esquecimento dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. É disponível Romanos 10, 12. Romanos 10, 12. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, não há diferença entre o branco e o negro, não há diferença entre o antigo, o grande e o pequeno, não há diferença entre o religioso e aquele que não é religioso, visto que não há diferença entre o grego e o judeu, mas o mesmo Senhor, sobre todos, é rico para todos que invocam nele. O Senhor é rico para com todos na salvação, com o perdão, com a redenção. O Senhor é rico para com todos os que o invocam. É por isso que ele diz no verso 13, diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora está disponível a salvação do Senhor para todo aquele e para cada um. É por isso que ele diz, Romanos 1, 16, Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele, não há parcialidade, todo aquele, não há quem será rejeitado, para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. No verso 17, diz, porque nele se descobre a justiça de Deus imputada, a justiça de Deus impartada, a justiça de Deus é dada. Aqui está a justiça de Deus revelada, de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Quando vens ao Senhor, Ele justifica, te faz justo, e o justo viverá da fé. Somos ditos em Gálatas 3, 11. Gálatas 3, verso 11. No verso 11 diz, ninguém é justificado pela lei perante Deus. É evidente, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E no verso 14 diz, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, não há exceção, não há parcialidade, para que as bênçãos de Abraão chegassem aos gentios por Jesus Cristo e para que nós recebamos pela fé a promessa do Espírito. Para que nós recebamos a promessa do Espírito pela fé. No verso 28, diz no verso 28, não há judeu nem grego, nem servo nem livre, não há macho nem feminino, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não há parcialidade. Vem e Ele imputará sua justiça em ti. Irá impartar sua justiça em ti. Até irá impartar o seu Espírito em ti. Ponto número 3 agora. No ponto número 3, estamos a olhar os beneficiários da plenitude do Espírito. Voltamos para Salmos 51, 10. Salmos 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Um espírito reto. Tira o espírito que sempre procura se desgarrar e tomar o mau passo
e olhar a direção errada, que quer se inclinar à direção errada, que quer a inclinar em falsidade, coloca em mim o Espírito reto dentro de mim. Olha, ali, no verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. O Espírito Santo, deixa que isso permaneça em mim. Ele pediu perdão, pediu pela impartação da justiça, pediu pela criação do novo coração e o novo Espírito, está a pedir ser feito mais alvo do que a neve. Agora quer que o Espírito Santo permaneça e habita nele. E diz, no verso 13, então, quando eu tiver aquele Espírito, quando eu tiver o gozo da plenitude em mim, então ensinarei aos transgressores, e os transgressores se converterão a ti. Salmo 143, 10. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito livre e a plenitude do Espírito, sabia que nada podia fazer, não podia fazer nada que devia fazer, tudo que devia ser, tudo que devia fazer sem o Espírito de Deus. É por isso orou, ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus, o seu Espírito é bom, o seu Espírito é bom, me controlando, me guiando, me direcionando e me guiando. O teu Espírito é bom. Não quero perder a presença do teu Espírito. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Em Salmos 51 diz, não tira de mim o teu Santo Espírito. Número 1. Ele era o participante do Espírito, tinha o seu poder. E Davi era o participante. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. E quando o Espírito do Senhor, o primeiro rei de Israel, a quem Davi tomou para que Saul, e o Espírito, quando Davi tocava, o Espírito mau saía dele. O Espírito de Deus estava em Davi, ele era salvo, feito mais alvo do que a neve, novo coração foi criado, santificado, tinha o Espírito de Deus. Olhemos 2 Samuel e vermos a manifestação daquele Espírito, 2 Samuel 23, 1 e 2. A manifestação daquele Espírito sobre Davi, diz, e estas são as últimas palavras de Davi, diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura e ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. Olha o verso 2. O verso 2. O Espírito do Senhor falou por mim, o Espírito do Senhor habitando nele, lhe controlando, lhe liderando, lhe dando a retidão. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha língua, em minha boca. A sua palavra esteve em minha língua. Marcos 12, 36. Falando de Davi, e o Espírito de Deus, o Espírito no profeta veio a ele, porque Davi, ele mesmo disse, pelo Espírito Santo, olha para isso, Davi, ele mesmo disse, pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha destra, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tinha o espírito de profecia. Atos 2, 29. Atos 2, 29. Varões e irmãos,
Deixa-me que eu vos fale. Deixa-me que eu vos fale livremente. Diz no verso 30 que ele, no verso 30, este Davi, que era do Senhor e tinha o Espírito de Deus nele e o Espírito do profeta, o apóstolo diz, deixa-me que eu vos fale de profeta, o patriarca, sendo profeta, diz, era rei, era também profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Continuou com a profecia. 2 de Pedro 1, 21. Todos os profetas do Antigo Concerto, todos os profetas do Antigo Testamento, agora Davi, identificado como profeta, porque a profecia não veio somente pela vontade do homem, mas os santos homens de Deus, os homens perdoados, os homens santificados, homens que foram feitos mais alto do que a neve, somente os homens de Deus, os homens santos de Deus, cujo concerto eram movidos, eram levados e ungidos e guiados e dando pelo Espírito Santo. Assim, no Antigo Testamento, Davi tinha o Espírito Santo e os profetas tiveram o Espírito Santo e muitos outros tiveram o Espírito Santo. Os participantes do Espírito na profecia número 2, a promessa é agora dada, agora é atualmente dada ao Antigo Testamento, Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Então temerão o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascimento do sol, vindo o inimigo como uma corrente de águas. No verso 21, diz, no verso 21, quanto a mim, aqui é o Senhor falando, diz, quanto a mim, este é o meu concerto com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, o espírito e a palavra, o espírito no coração, a palavra na boca, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo o sempre. Joel 2, as promessas do Espírito, do poder. Em Joel 2, 28. Joel 2, 28. E há de ser que, estas são as promessas do Espírito e do poder, e há de ser que, depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, judeus e gentios, sobre toda a carne, homens e mulheres, sobre toda a carne, os que foram salvos, os que foram santificados, os que desejam, os que oram, os que creem, os que têm a imputação da justiça e a impartação da justiça, todos aqueles que foram lavados e são mais altos do que a neve, os que foram purificados e lavados e são mais altos do que a neve, eu trarei e derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E somos ditos, no verso 29, e diz, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito. Essa é a promessa do Senhor. E quando o Espírito Santo veio sobre os discípulos, todos que esperavam, no dia de Pentecostes, Pedro lembrou o povo, disse, em Atos, capítulo 2, 16. Atos 2, 16. Porque esta é o que foi dito pelo profeta Joel, quando Joel disse, no verso 17, diz,
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que eu, do meu Espírito, derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa é a promessa para ti e para mim. Essa é a promessa para homens e mulheres, entre irmãos e irmãs. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Nos diz, no verso 18, e também do meu Espírito derramarei sobre o meu servo, derramarei naqueles dias do meu Espírito, e profetizarão. Verso 39 diz: porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos, e a todos tantos quantos estão longe, a quantos o Senhor nosso Deus chamar. Podes ter aquele poder do Espírito, aquele espírito de profecia, aquele espírito de toda a possibilidade. Até agora estás salvo, santificado, vieste com fé, vieste sem nada na tua mão. Não é pelo choro, não é por bater na cadeira, não é por rebolar no chão, não é até por jejum. Importa o dom livre de Deus, que faz disponível, nos dá para tornarmos possessores do Espírito de tudo, para todas as possibilidades. Olha as promessas do Senhor, que nos dá as promessas, e aquela promessa é vossa, e aquela promessa pode ser nossa até hoje. Viemos a Atos 1, 4, em Atos 1, verso 4, diz: e estando com eles, mas que esperasse, esperando, é como se demos mais atenção na pregação da palavra e o ensino da palavra, e não damos o tempo para uma oração pessoal, não damos tempo para a oração congregacional, não damos tempo esperando no Senhor. Diz, mas esperai, se essa é a promessa de Deus, se temos que ter o cumprimento do poder, diz, mas esperai a promessa do Pai, que ele disse, que de mim ouviste, verso 5, diz, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados e emergidos, e submergidos e envelopados, e sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 6, no verso 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aquele poder do Espírito, em todas as possibilidades, pode vir sobre vós e sobre nós, frescamente, porque é a promessa do Pai. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, recebereis o poder que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Lucas 24, 49. Em Lucas 24, 49, é o que Jesus disse, que assim que deu a promessa, mas eis que envie, ele foi ao céu, agora de lá, e reenviar a promessa do Pai, eis que envio as promessas do meu Pai, ficai porém, isso é esperar, ficai porém, nos diz para ficai na cidade de Jerusalém, até, quanto tempo vamos esperar? Quanto tempo vamos esperar? Até que o Espírito venha, até que o poder venha, até que somos enchidos, até que sejamos saturados, a que tenhamos aquele Espírito em nossa alma, na nossa mente, no Espírito, dentro de nós e sobre nós, diz, até que do alto sejais revestidos do poder. Aquele poder virá. Eu disse, aquele poder virá, mas devem ficar e esperar na presença do Senhor, com oração, com desejo, com paixão, e dizes ao Senhor, ó Senhor, tu imputaste tua justiça, eu te agradeço, já impartaste a tua justiça, eu te agradeço. Eu quero a impartação da unção e o poder e o Espírito de Deus. Assim que esperares no Senhor, Ele fará, e tornar-te-ás o possessor, número 3 agora,
os possuidores do Espírito de todas as possibilidades, possessores do Espírito de todas as possibilidades. Quando este Espírito vier sobre o crente santificado, há muitas possibilidades na vida daquele crente, assim que se move, e guiado, e direcionado, e envelopado, e enchido, e cheio, e saturado com o Espírito de poder, as possibilidades da nossa vida. Mateus capítulo 3, 11. Mateus 3, estamos a usar o verso 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Eu vos emerjo dentro da água, dentro do rio, porque se arrependeram. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará, ele vos submergirá, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo do Espírito Santo vem e toda a liturgia, toda a fraqueza é queimada, toda a infidelidade é queimada, toda a mornosidade é removida, e ficar lá atrás, sentado, tudo é removido. Ele traz fogo e traz fervorosidade, traz a coragem, queima tudo que é farelo, queima tudo que não deve estar na nossa vida, queima tudo. E então no verso 12 diz: em sua mão tem a pá e limpa a sua era, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Ele tira tudo que te ocupa, queima tudo o que ocupa espaço no teu ministério, e que aquilo que não te faz ter progresso, ele queima a palha. Essa é a possibilidade do Espírito Santo. Assim nos dá o poder e o enchimento e o batismo no Espírito Santo. Nos diz em Lucas 12, Lucas 12, 12. Diz: porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que deveis dizer. Não sabemos o que dizer. Aqui está outra possibilidade. Temos o poder para operar milagres, a unção para quebrar todo o jugo, o fogo e a fervorosidade. Temos isso porque, não somente isso, o poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo vem a nós e coloca em nosso coração, dá-nos a mensagem, dá-nos a palavra, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora o que haveis de dizer. Em João 14, 26, João 14, estamos a olhar verso 26. Mas o Consolador, o qual é o Espírito Santo, o qual o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Não seremos ignorantes. Eu não conheço aquela revelação, não sei aquela revelação, não posso interpretar na Bíblia, não sei como fazer desta Bíblia. Este Espírito Santo, quando vier em nós, diz, ele nos ensinará e trará tudo em memória, e tudo quanto eu vos tenho dito. Traz a nossa lembrança, ainda que nos envelhecemos e mais velhos, e dizemos, ok, vamos esquecer, não saberá mais isto, não saberá mais aquilo, não saberá as direitas da esquerda, e nos dá. O Espírito trará à lembrança tudo quanto ele tenha nos dito. Essas são as possibilidades que temos, assim que somos batizados e emergidos, e enchidos, e envelopados, e saturados com o Espírito Santo. Atos 4, 31, Atos 4, 31, diz, e tendo orado, o lugar se moveu, onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, tinham sido salvos, santificados, batizados no Espírito Santo, antes deste tempo, oraram de novo, e eles todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Dá-nos a coragem, tira o medo, dá-nos a coragem para declarar
a palavra de Deus onde quer que estivermos, em todos os lugares, qualquer que seja o desafio, sejam as circunstâncias naquele lugar que você ministra, aqui estão as possibilidades do Espírito Santo que falaram a palavra de Deus com ousadia. Atos 15, 8. Atos 15, 8. Diz: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. Muitos anos depois do dia de Pentecostes, depois de os discípulos, os apóstolos terem recebido o Espírito Santo, Pedro veio à casa de Cornélio e disse: é a promessa, este é o testemunho, que o Espírito Santo não mudou e as possibilidades do Espírito Santo não mudaram. E a mesma coisa até hoje precisamos de entender. Conhece o coração de todas as pessoas, conhece o nosso desejo, conhece a nossa paixão, conhece o que precisamos, sabe como nós precisamos do poder e possibilidades do Espírito Santo. E não fez diferença, nos dá também o mesmo Espírito Santo, assim como também a ele. No verso 9 diz: e não fez diferença entre nós e entre eles e nós, purificando os corações pela fé. Romanos 5, 5. O que o Espírito Santo fez, o que ele coloca no coração e é o coração de outras pessoas, o que não fez a diferença, porque o amor de Deus derrama-se no nosso coração pelo Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, e o nosso coração não somente será neutro para cada um. Eu sou neutro, não sinto nada, eu não penso nada, eu sou neutro para eles, e se eles subirem, ok, se descerem, está bem. Você não será neutro. O Espírito de Deus, enchendo o teu coração, irá te encher com amor, e aquele amor vai se espalhar no teu coração, e o Espírito Santo que nos diz em Romanos 8, 2, Romanos 8, 2, porque a lei do Espírito de vida, é Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. No verso 11, nos diz, no verso 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou Jesus Cristo da morte, também vos vivificará o vosso corpo mortal e fará o vosso mente reviver, tira a doença e faz o teu corpo o seu templo, faz o teu corpo o seu santuário, faz o teu corpo sua casa. E se tiveres uma coisa espiritual que não deve estar lá, ele tira, e somos também vivificados no nosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Romanos 15, 19. Com muitos sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando aquele Espírito de Deus vem, habita em nós, haverá grandes sinais e haverá poder para quem? Desde Jerusalém e arredores até ao Ilírio, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Aquele Espírito pode vir sobre ti e sobre mim e sobre nós, e se orarmos hoje, haverão prodígios e sinais, nos diz em Hebreus 2, 4. Hebreus 2, 4. Nos diz que isto é o que o Senhor fez. O Senhor dá testemunho, testificando também Deus com eles por sinais e prodígios e milagres, dando o testemunho com sinais e milagres, onde quer que vamos, onde quer que tu vás, Deus também testemunha com sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade, segundo a tua vontade. Aprendemos hoje que o que é disponível para nós, sem medida, o que é disponível para um povo do Antigo Testamento na nação, o perdão é disponível desde aquele tempo até agora, o arrependimento é honrado pelo Senhor desde aquele tempo até este tempo, a imputação da justiça desde aquele tempo até este tempo, a impartação do Espírito Santo desde aquele tempo até agora, e o poder, o enchimento
E o derramamento do Espírito Santo é disponível mais do que aquele tempo está disponível hoje. O Senhor diz, é um Deus imparcial, todo aquele que vem ao Senhor não o lançará fora, não o empurrará, cumprirá o bom desejo do seu povo. O Senhor é bom para nós. O Senhor é bom para todos que vêm a Ele. Podes vir agora. O Senhor é bom para nós. Vamos nos levantar e tomarmos tudo quanto aprendemos ao Senhor em oração. Levante-te agora e diga ao Senhor, sabemos que o Evangelho do Novo Testamento, ou os benefícios do Novo Testamento no passado, foi disponível, presentemente é disponível. Ora, fala com o Senhor, fala com o Senhor. Não temos o tempo suficiente para levar tudo ao Senhor. E daquilo que queremos que de agora em diante, temos que buscar a face do Senhor. Depois desse tempo, temos que fazer para sermos capazes de alcançar tudo. A certeza e confiança. Tu sabes que Deus, quando perdoa, esquece todos os pecados. Não imputa nossas transgressões em qualquer momento, em qualquer tempo. Tudo que tenha acontecido antes, Ele olha para ti como se nunca tinhas feito. Quando és justificado, quando és perdoado, Ele te livra, te dá a graça da piedade, a graça de continuar, na certeza de que estás perdoado e fecho justo no Senhor. E Cristo torna-se a nossa justiça, imparta em nós, e temos o Espírito nos profetas do Antigo Concerto, o Espírito aos discípulos, os apóstolos do Novo Concerto, o Espírito de poder, o Espírito de todas as possibilidades. Tudo isso é nosso, tudo isso é meu, tudo isso é nosso. Ele responde orações, creia nele. Ele te levará em frente, te farás progresso nas coisas do Senhor. Pai, te agradecemos hoje, bendizemos o teu nome por aquilo que tens feito, te agradecemos pela impartação da justiça, te agradecemos pelo teu amor, que cada um que se arrependeu, cada um que veio diante de ti, o perdoará e não te lembrarás mais dos seus pecados. Oramos para que, assim que não te lembramos, dá-nos a fé, para que não nos lembremos também, jamais, em nome de Jesus. Nova vida, e vivemos mais alto do que a neve, a nova vida. Imparta, dê a cada irmão, e haja uma experiência profunda, e a obra da graça, a obra de Deus, e a obra da tua bondade em cada vida, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, de uma forma prática em casa, formas práticas na igreja, de uma forma prática no escritório, de uma forma prática onde quer que estivermos, viveremos a vida da justiça sem mancha, santa, sem culpa, santificada, perfeita em Cristo, em nome de Jesus. Oramos, Senhor, o derramamento do teu Espírito, oramos a imersão no teu Espírito, o enchimento no teu Espírito, a saturação no teu Espírito, o derramamento do poder no teu Espírito, dê a cada um que tem poder, para que tenhamos poder, dê a cada um para que tenhamos a responsabilidade do Espírito Santo em cada um da nossa vida, em nome de Jesus. Cumpra a tua palavra e, Senhor, nos ajuda para que todo tipo de liturgia, tudo o que possa nos impedir, seja queimado com o Espírito Santo, e continuaremos, não nos cansaremos na obra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, sabemos que Tu és fiel, deixa que o Teu povo entenda, deixa que o Teu povo creia, deixa que o Teu povo receba a Tua bondade e a Tua fidelidade, em nome de Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que respondeste. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Obrigado e Deus vos abençoe. We bless the name of the Lord for the renewed leaders meeting starting today. Bendizemos